Seja bem-vindo ao canal da Mento Acadêmica no YouTube. Eu sou o professor Luiz Fernando e nesta aula de hoje nós vamos aprender a como classificar a partir de um somatório de score se a pessoa está em alta exaustão emocional, em moderada exaustão emocional ou em baixa exaustão emocional para cada um dos componentes do inventário burnout de Malachi, que é uma continuação de uma aula anterior, onde a gente fez a somatória dos scores, mas a gente não conseguiu ainda avançar para a classificação. Então, nesta aula, a gente vai aprender a fazer esse procedimento. Tem alguns detalhes que são importantes, porque foge um pouco a parte de só usar o programa. Precisa de pensar numa lógica para fazer essa classificação. Inclusive, se você quiser dizer se a pessoa está com burnout ou não. Então, esse é o principal ponto dessa aula. Se você precisa aprender essa lógica de pensar, porque você está com alguma dificuldade em algum questionário e não está conseguindo chegar a essa conclusão, e às vezes está tendo que fazer manual, e vai perder muito tempo fazendo isso e tendo risco de errar, então essa aula é importante para você. Antes de tudo, é importante, segue a gente lá no Instagram, no @metoacadêmica, nos segue aqui também, ativa o sininho, que a gente vai estar sempre divulgando materiais sobre esses pontos que são os entraves da pós-graduação e da iniciação científica, e que para ajudar você a destravar isso daí. Se você precisa também de alguma consultoria, mentoria em relação à análise de dados, faz contato com a gente através dos nossos canais, você consegue encontrar isso nos nossos canais de contato, tanto no Instagram como aqui no YouTube também, por e-mail ou também por WhatsApp. Pelo WhatsApp você pode entrar em contato com a gente e a gente te ajudar nesse processo aí que você está para destravar seu trabalho. Sem mais demora, vamos então para a parte importante, que é essa parte da classificação. Então, antes de mais nada, a gente precisa entender antes, né, ter em mente antes quais são os pontos de corte de cada um dos questionários. Então, antes de você vir para chegar aqui para trabalhar nesses dados, é importante que você tenha em mãos exatamente quais são os pontos de corte que foram definidos pela literatura prévia para estabelecer esses pontos de corte, ou você ter alguma técnica que você vai utilizar, pode ser tercio do seu trabalho ou alguma outra técnica estatística para fazer isso. Mas é importante você ter em mãos essa parte metodológica do seu trabalho, que vai um pouquinho além, que é a parte lá racional do processo, e aqui é só uma parte mais de realização do procedimento. Então, vamos lá. Eu já tenho em mãos isso aqui, né, que eu falei para vocês, então eu já sei quais são os pontos de corte para exaustão emocional, para descrença e para eficácia, para classificar a pessoa com baixa, moderada e alto nesses componentes do inventário de burnout. Então, eu vou começar com vocês aqui, deixa eu passar para essa outra tela. Então, a gente vai dar continuidade a partir do banco de dados que a gente tinha feito na aula anterior, que eu vou deixar no card e aqui na descrição, se você não acompanhou na aula anterior, né, você pode ver, clicando aí no card ou então clicando na descrição da aula anterior para que você consiga acompanhar. Bom, então a gente precisa fazer a classificação aqui, então, dessas variáveis que é o burnout, né, a parte do componente de exaustão emocional, da descrença e também da eficácia. Então, primeiro a gente vai fazer então aqui da exaustão emocional. Então, como é que a gente faz isso? Eu venho aqui em configurações, eu estou clicado aqui em uma variável, eu venho em configurações. Em configurações eu clico nessa última variável, quando eu avançar aqui, ele vai abrir esse campo, né, de diálogo, ele vai perguntar assim, o que é que você quer fazer? Uma nova variável, uma variável calculada, ou você quer uma variável transformada? Então, a gente vai ter que clicar aqui nessa variável transformada, que a gente está querendo pegar a variável burnout, exaustão emocional, e transformar ela, certo? Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer a variável burnout, exaustão emocional, só que eu vou botar um C aqui de classificação. E aqui embaixo eu posso botar aqui classificação, só para ficar mais fácil para a gente identificar, certo?
Mas esse Czinho é importante que você entenda, né, quando você estiver tratando os dados, que esse C significa de classificação. E você pode botar classe aí, eu vou taxar só um C que eu consigo trabalhar mais fácil com isso, mas use uma nomenclatura que você consiga tornar mais fácil para você, tudo bem? Então, antes de tudo, aqui eu preciso fazer o quê? Dizer qual é a fonte dessa variável. Quem é a fonte, quem é a variável que está sendo utilizada para fazer a classificação? Então, a gente vai ter que selecionar aqui no nosso banco de dados e a gente vai ter que dizer para o programa que é uma laje burnout inventário, a exaustão emocional. E ele está perguntando assim, ó, qual a transformação que você vai fazer? Como a gente não fez nenhuma transformação nesse banco de dados, não tem nenhuma. Na verdade, tem uma aqui porque eu já criei, mas aí eu vou excluir ela para ficar mais fácil para a gente fazer aqui. Então, quando você fizer de início, você não vai ter nenhuma opção. Então, você vai fazer o quê? Criar uma nova transformação. Então, quando você clicar, ele vai fazer essa transformação. Eu vou descrever essa transformação que a gente está fazendo como 3CAT, que significa 3 categorias. Então, eu vou dividindo esse conjunto de dados, esse conjunto de dados em 3 categorias a partir da pontuação dele. E aí, eu posso botar uma descrição, posso botar um sufixo, mas isso não é necessário aqui, tá? A gente vai só adicionar aqui as fontes. Então, agora chegou o ponto importante que a gente vai usar os pontos de corte que a gente tem com as variáveis que a gente precisa fazer agora. Então, eu tenho que adicionar, que ele está dizendo assim, a função é igual à fonte tal coisa. Então, eu tenho que adicionar as diferentes condições que ele vai testar para nos dar as respostas. Então, como eu tenho 3 condições, eu vou ter que ter 3 situações que eu vou experimentar. Eu vou ter duas, eu vou usar duas, e a terceira vai ser uma que, se não der as duas outras respostas, vai ser essa última que tem que responder. Tudo bem? É como se fosse uma função lógica de se. Ele vai perguntando se for isso, vou dar essa resposta. Se não for isso, eu vou para a segunda opção. Se não for a segunda opção, vai ser a terceira. É a lógica de pensar, é isso daí. E eu estabeleci, para ficar mais fácil da gente fazer, também pensando que a gente vai ter que definir se a pessoa tem burnout ou não, e o burnout vai ser definido com a pessoa ter alta exaustão emocional, alta descrença e baixa eficácia profissional, eu pensei em uma lógica para que seja possível fazer isso no programa automaticamente. Tudo bem? Que eu vou já explicar para vocês. Então, eu estabeleci nessa lógica de que quando a pessoa tiver baixa exaustão profissional, vai ser 0. Quando a pessoa tiver moderada, vai ser 1. Quando a pessoa tiver alta exaustão emocional, vai ser 2. Isso vai valer para a exaustão emocional e também para a descrença. Na parte da eficácia, eu vou inverter a pontuação mais baixa, que diz que a pessoa está em risco de burnout, eu vou botar a pontuação 2 primeiro. Então, a pontuação mais baixa vai ser 2. E na sequência vai ser 1 e 0. Eu vou inverter para ficar mais fácil eu definir depois se a pessoa tem ou não burnout automaticamente. Tudo bem pelo programa? Então vamos lá fazer isso. Primeira coisa, a gente está trabalhando ainda, para a gente não perder o foco, trabalhando sobre exaustão emocional. Então eu vou ter que adicionar 2 condições, certo? Então eu adicionei aqui, ó, eu fui adicionando e adicionei. Então eu tenho 3 condições que ele vai testar. Está aparecendo aqui para vocês 3 condições. Ele está perguntando assim, essa função está dizendo se a fonte, quem é a fonte que ele está considerando? A fonte é a variável IBI, exaustão emocional. Então, se IBI, exaustão emocional, for menor, eu vou botar aqui, ó, menor igual a 9, se a pontuação da pessoa for de 0 até 9, essa pessoa vai ser considerada, você tem que me dizer que ela tem 0. Ela vai ser 0, certo? Depois, se ela tiver entre 10 e 14, mas eu não preciso aqui botar um intervalo de 10 e 14, porque primeiro ele vai testar a condição até 9. Se não for correspondente, ele vai testar a segunda condição, que é até 14. Se não for 14, vai ser a outra condição, que é acima de 14. Certo? Então, essa lógica é importante que vocês compreendam que vai funcionar assim. Eu não preciso botar um intervalo de 0 a 9. Eu só preciso botar a referência daquele intervalo. E aí eu tenho que fazer uma sequência que seja lógica para o programa entender, tá? Então eu vou sempre partir do menor para o maior, tudo bem? E aqui eu vou dizer então, se for de menor, cadê? Menor igual a 14,
Então você vai dizer que é 1. E se não for nenhuma dessas condições, caso contrário, se nem for abaixo de 9, nem for abaixo de 14, menor que 14, você vai dizer que é 2. Você vai voltar para mim 2, porque vai ser a condição que a pessoa está acima de 14. Então, quando eu fizer isso, eu clico aqui, só que eu preciso mudar essa categoria, que pode ser que dê um problema mais na frente, mas vamos ver se a gente vai testar isso aqui. Eu vou dizer que essa variável ela é nominal. Tudo bem para a gente? Então, essa variável é nominal porque a gente tem que partir do pressuposto que não tem, aqui não vai ser possível a gente botar o label, né, o rótulo dessa variável nominal, porque ela está sendo uma variável que está sendo transformada. Se ela fosse uma variável categórica criada, aí era possível a gente colocar um rótulo nela, tudo bem? Mas como a gente está transformando ela, a transformação não permite a gente colocar um rótulo nela, tudo bem? Então, mas a gente tem que partir do pressuposto que o 2 é o quê? Exaustão emocional alta. Exaustão emocional 1 vai ser o quê? Moderada. E exaustão emocional 0 vai ser exaustão emocional baixa. Tudo bem? Então, agora a gente vai partir, fechou tudo aqui, a gente rotulou isso aqui, e agora a gente vai ter que fazer o quê? Criar a variável de classificação agora do descrença. Então, eu vou trazer de novo aqui, ó, nova variável transformada, agora vai ser MBI descrença C de classificação, e eu estou botando C minúsculo, eu posso botar aqui de classificação, descrença, eu posso botar aqui descrenca, descrenca, classificação, e aí eu vou botar também aqui, quem é a fonte, a variável fonte da minha descrença. Qual é a transformação que eu quero fazer? Poderia ser utilizado essa própria categorização que eu já criei? Poderia, se o ponto de corte fosse semelhante. Como o ponto de corte vai ser diferente, é necessário que a gente crie uma nova transformação. Tá? Editar transformação, eu posso até aqui. Ó. Vamos fazer assim, eu vou duplicar então, cat2. Então, para facilitar o processo, o programa faz isso. Você pode criar uma nova categoria 2. Uma nova categoria de 3 conjuntos que é uma segunda, tá? Só que eu vou ter que mudar os pontos de corte, porque esse ponto de corte é diferente. E como é que eu posso ver qual é a variável que está sendo utilizada essa categoria? Eu venho aqui, ó, se eu clicar em cima desse número aqui, ó, aqui em cima na variável transformada tem usado por 1. Quem é esse 1 que está sendo usado? Está sendo usado aqui então pelo MBI descrença classificação. Então eu vou ter que mudar simplesmente o ponto de corte, porque o ponto de corte para a descrença é de 0 a 1, baixa descrença, de 2 a 6, baixa descrença, e se for acima de 6, vai ser 2, que vai ser alta descrença. Então a variável já está nominal, porque ela já pegou toda a configuração que a gente tinha feito para a categorização anterior. É isso, a categorização anterior. Então está tudo certinho. A gente só não vai poder conseguir fazer a classificação aqui. Então, agora a gente vai avançar aqui também e vai fazer a nova transformação da variável aqui, que vai ser a variável eficácia, MBI, eficácia profissional. Eu posso botar aqui eficácia classificação, eficácia classificação, digo qual é para o programa qual é a fonte que está sendo utilizada, depois eu digo a transformação, como é uma transformação que a gente precisa copiar, a gente vai ter que criar uma nova. Então, na verdade, aqui seria 3 que eu mexi ali sem querer, mas eu posso botar a classificação. E agora ela ficou uma verdinha. Se eu quiser ver quem é a variável que está sendo utilizada, eu clico aqui, cat2, ficou estranho aqui, mas transformação, que ali eu cliquei em alguma coisa que atrapalhou, mas não tem problema nenhum. O que é que eu tenho que mudar aqui? Agora eu vou ter que inverter. Inverter não, eu vou só ter que mudar aqui, eu vou ter que inverter a pontuação, a referência que ele vai me voltar. Então, se for menor do que 20
22, porque é abaixo de 22 pontos, abaixo de 23 pontos é baixa eficácia profissional. Só que para que baixa eficácia profissional, eu tenho que mudar a volta. Ele vai ter que me voltar aqui. O baixo vai ser 2, certo? Já já vocês vão entender por que está fazendo essa lógica. E depois, aqui abaixo de 20, igual a 27, vai ser 1. E o que sobrar, o que for maior do que 27, vai ser 0. Vai ter que voltar. Então ele está dizendo assim, se for maior que 27, vai ser 0. 0 vai ser o quê? 0 vai ser alta eficácia. A gente tem que inverter essa lógica aí, tá certo? Mas é só para facilitar o processo lá de definir se a pessoa tem ou não burnout. Então, fechado isso, a gente já tem toda a classificação aqui. Posso fechar aqui, a gente tem as classificações. Agora, o que é que a gente vai ter que fazer? Como é que eu vou definir se a pessoa tem burnout ou não? A pessoa tem burnout pelo critério, a gente vai usar o critério tridimensional, que é, ela precisa ter alta eficácia, baixa eficácia profissional, alta exaustão emocional, alta descrença e baixa eficácia. Como a gente inverteu, só existe uma possibilidade da pessoa ter essas características. É se, quando ela tem alta eficácia, quando ela tem alta exaustão emocional, a pontuação dela vai ser 2 de classificação. Quando ela tiver descrença, vai ser 2. Quando ela tiver baixa eficácia, vai ser 2. Então, a pessoa só vai ter a característica tridimensional que caracteriza síndrome do burnout se ela tiver pontuação 6. Se for qualquer outra pontuação, ela não é considerada como síndrome. Ela vai ter os outros fatores, mas não necessariamente ela vai ter a característica da síndrome pelo critério tridimensional. Entenderam agora por que eu inverti esse processo da eficácia profissional para facilitar exatamente esse cálculo? Então agora a gente vai ter que criar uma variável, a gente vai ter que fazer aqui a variável, avançar aqui, só que agora eu quero uma variável calculada. E aí a gente vai ver se vai dar algum problema que eu estou pensando que vai dar. Mas vamos ver. Então o que é que a gente vai ter que fazer aqui? Eu quero classificar se a pessoa tem burnout ou não. Então vai ser burnout. Burnout. O que é que vai ser o burnout? Eu quero que ele classifique eu vou botar aqui burnout. Eu vou botar assim, IBM, o score final. Deixa eu ver se faz assim. Deixa eu ver. E burnout. Deixa burnout. E eu vou pedir a soma do mesmo jeito que a gente fez no outro vídeo. Então a gente vai ter que fazer aqui, ó, na matemática, eu preciso que ele faça a soma da pontuação. Soma, certo? Da pontuação. A soma vai ser o quê? Eu quero que ele faça a soma. Eita, não cliquei aqui. Duplo clique, a soma. É o que eu quero que ele faça. A soma da classificação mais a soma de DC mais a soma disso aqui. Vamos ver se ele vai conseguir fazer. Porque só esse outro ficou. Vamos ver. Isso. Então ele conseguiu fazer. Então ele fez a soma aqui. O somatório vai ser sempre de no máximo 6 pontos. E aí o que é que a gente pode fazer aqui? Classificar aqui, ó. Eu venho aqui nessa variável, configuração, porque é calculado, eu não consigo fazer a classificação dela. Mas a gente vai conseguir fazer isso assim. Então eu vou colocar aqui burnout score. Eu vou botar assim, ó. Nessa variável não vai ser burnout. Essa variável vai ser IBM e vai ser o score. Score de IBM, certo? Score de classificação. Bota assim, score de classificação. Classificação. Score de classificação. Então, a partir do score de classificação. A partir do score de classificação, a gente pode gerar uma outra variável que vai ser uma variável
transformada. Essa variável transformada vai ser o quê? Vai ser burnout. E vai ser assim, se vai ter ou não burnout. Então, quem vai ser a variável nisso daqui? Vai ser a variável IBM Score e eu vou criar uma classificação nova. Eu vou criar uma classificação, essa classificação é a transformação com duas categorias, certo? E quem são as fontes? As fontes vão ser o quê? Se IBM Score for igual, aí o igual aqui não é igual só com o igual, porque é igual de programação. O igual de programação é sempre dois iguais. Então, se for 6, eu quero que você me diga que sim, a pessoa tem burnout. E se não for, você me reporta e desculpa aqui que eu tenho que botar entre toda vez que eu quiser que ele me volte, que ele me volte um texto, eu preciso botar entre apóstrofo, tá certo? Então, ó, eu tenho até o exemplo aqui dizendo. Então, aqui vai ser não. Então, eu vou ter aqui essa classificação. Tudo bem? Aqui, essa variável, eu vou classificar aqui como ela como nominal, que é ter ou não ter. E pronto, já está feito aqui a nossa... A gente já fez toda a automatização desse processo de classificação do burnout ou não. Então, a gente tem aqui, ó, a gente partiu da variável contínua do somatório dos componentes, de cada um dos componentes, exaustão emocional, descrença e eficácia. Depois, a gente fez a transformação da classificação do componente em baixo, alto, em abaixo, moderado e alto. E a partir dessa classificação, a gente gerou um score do inventário. E a partir desse score, né, que a gente colocou uma condição que teoricamente é considerada na literatura como sendo a característica de ter burnout tridimensional, ter os 3 componentes de forma negativa, e a gente colocou a classificação das pessoas como tendo burnout ou não, da amostra como tendo burnout ou não. Aí, a partir de agora, eu consigo dizer quantas pessoas têm burnout ou não dentro dessa amostra do estudo. Então, aqui a gente fechou toda a organização do banco de dados, que é importante para a gente analisar o dado posteriormente. Então, fazendo todas essas etapas para o seu banco de dados, o que é que você precisa, o que é que você vai fazer? Simplesmente coletar os dados posteriormente e depois você vai só alimentar aqui cada um dos sujeitos. E aí, quando você for alimentando, ó, se fosse mais uma sequência de sujeito, eu ia colocar mais um código aqui, o código do sujeito, e ia botando as respostas dele. E automaticamente, aqui no final do banco de dados, todo o score já seria gerado. Então, você pode fazer, já tendo o banco de dados todo programado e adicionando cada coleta que você for fazendo, ou você pode tabular tudo no Excel e fazer o quê? Copiar lá do Excel e trazer aqui para o Jamovi, sendo com toda essa automatização para definição e depois você fazer a análise, tudo bem? Então, espero ter ajudado vocês, deixa eu voltar para cá, espero ter ajudado vocês nessa dificuldade, né, de fazer essa organização. Não é tão simples como parece, então é importante que vocês vejam essas aulas para que vocês vejam as dificuldades que vocês vão ter. Qualquer coisa, vocês podem comentar aqui nos comentários aqui embaixo desse vídeo, dificuldades que vocês estão tendo, de pensar assim, como é que eu posso tabular isso? Como é que estou tendo dificuldade em tal questionário, como é que faço esses procedimentos, como é que eu faço para automatizar e facilitar a minha vida mais na frente. Você pode comentar aqui embaixo, a gente vai tentar dar uma ajuda a vocês. Qualquer coisa que vocês tiverem dificuldade, precisar de alguma consultoria, alguma coisa, entre em contato com a gente e a gente pode marcar um horário exatamente para destravar essa necessidade de vocês, para que vocês não fiquem sofrendo aí nesse processo da pós-graduação e muitas vezes nesse processo de análise de dados. E se você estiver precisando ou conhece alguém que precisa exatamente de uma consultoria mesmo para fazer a análise de dados dela, passa os nossos canais de contato para essa pessoa, o nosso Instagram, e pede para ela entrar em contato para a gente destravar esse procedimento dos dados dela. Tudo bem? Então, esse vídeo encerra esse processo do questionário de burnout.
transfiram esse conhecimento que vocês adquiriram nesse vídeo também para outros questionários que vocês estão pensando, que vocês estão trabalhando. E bom trabalho lá e boa sorte. Não esquece de deixar seu like e não esquece de nos seguir. Até o próximo vídeo.